Agora nós vamos falar o nosso papo de política, já que vocês sabem que eu gosto, com o repórter Tárcio Cruz. Tárcio, hoje teve muita movimentação em Teresina, na política inclusive, mas também na administração, falando sobre o projeto Saúde na Escola, com a presença do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, e do secretário Ismael Silva. Boa noite, primeiramente. Boa noite a você, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. É verdade, Lívia. Uma ação importantíssima, principalmente para as crianças menos assistidas, né? Saúde e educação, trabalhando em conjunto pela saúde e o futuro dos nossos pequenos. Vamos conferir agora a matéria para poder comentar depois. O evento simbólico aconteceu na escola Firmino Filho, com a presença do secretário de Educação, Ismael Silva, que foi bem claro sobre a importância do projeto. O programa Saúde na Escola vem para fortalecer o nosso sistema educacional, trazendo essa atenção básica, essa atenção primária também, serviço da atenção primária para os alunos da nossa rede municipal. Você tem uma ideia, nós temos mais de 90 mil alunos matriculados na rede municipal, nós batemos o recorde de alunos matriculados na nossa rede, com possibilidade inclusive de ampliação desse número de alunos nos próximos 2, 3 meses aí também. Então é muito importante cuidarmos da saúde bucal, cuidarmos da saúde auditiva, cuidarmos da saúde mental dessas crianças, atualização dessa carteira vacinal, e essa parceria com a Fundação Municipal de Saúde, com o professor Charles da Silveira e toda a sua equipe de atenção básica do nosso município vem para fortalecer o nosso ensino também. Em Teresina, essas ações serão realizadas pela FMS em parceria com a SEMEC e a SEDUC, e ao todo são 14 temáticas possíveis a serem abordadas pelos profissionais da saúde e da educação de Teresina, com pelo menos 314 escolas estaduais e municipais na cidade. Esse é um programa que é efetivado de 2 em 2 anos. É um programa do governo federal, onde nós estamos trabalhando em conjunto com a SEMEC. Existem 311 escolas que aderiram a esse programa, que é o PSE, Programa de Saúde na Escola. É fundamental para que as nossas crianças tenham saúde integral. Há uma transversalidade, nós veremos todos esses aspectos com relação à questão de distúrbio de comportamento, a questão de oftalmologia, a questão de audição, a questões as mais básicas possíveis. Então, é informação e saúde. É isso que a população, que as crianças precisam ter. Informar, verificar essas condições para que eles tenham uma saúde integral, para que possam aprender mais e melhor. As ações que vão ser priorizadas no programa são atualização da caderneta vacinal, com realização de imunizações, aplicação de flúor na saúde bucal, orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, com foco na saúde menstrual, e também a prevenção de acidentes com técnicas de reanimação cardiopulmonar e de desengasgo com profissionais do SAMU. A ideia é que essas crianças possam desenvolver áreas que normalmente, nas suas vidas pessoais, seriam mais difíceis, como, por exemplo, atendimento psicológico, odontológico e uma atenção maior a emergências que acontecem no dia a dia. Ou seja, elas estariam protegidas no ambiente familiar e também na escola. Se tiver um psicólogo aqui na escola para conversar contigo sobre o teu aprendizado, sobre as tuas aulas, tu vai gostar? Sim, é bom que eu converso o que eu acho sobre mim para as outras pessoas. E você acha que os seus amiguinhos também vão gostar de conversar com a psicóloga? Sim, eles vão mostrar o que eles querem ser daqui para frente, tudo de bom que nós aprendemos. Muito bacana. E também nesse evento, conversando com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, foi ressaltado a importância da participação federal nos recursos para a saúde de Teresina e destacado também pelo presidente de que na viagem que o prefeito Silvio Mendes está realizando na capital brasileira, haveria uma reunião com o ministro Alexandre Padilha da Saúde. E ele fala sobre isso. O ministro já conhece a realidade da saúde, ele está retornando, ele conhece a situação do Piauí. O prefeito Silvio Mendes, inclusive, viajou hoje para Brasília e eu acredito que deverá ter um encontro com o ministro. Quer dizer, nós temos todas as condições para que se possa melhorar. O governo federal tem feito um esforço nesse sentido e nós queremos apenas essa garantia para que a gente possa melhorar as nossas condições de funcionamento. Sem mais recursos, nós não temos condições de aumentar ou de melhorar as nossas condições.
O principal ponto trazido pelo prefeito Silvio Mendes, Tárcio, sempre foi esse, o diálogo com o governo federal nessa busca por uma reestruturação da cidade. Você entende que está acontecendo isso, que é um dos objetivos que estão sendo cumpridos pelo prefeito Silvio Mendes? Eu acho que é o maior desafio, Lívia, da gestão. Desde quando Silvio assumiu, já elencou a saúde. Nós tivemos recentemente representantes do Ministério da Saúde visitando unidades de saúde aqui da capital para acompanhar em loco a crise e a dificuldade de custeio. Este é o maior problema que se tem hoje. A Prefeitura de Teresina aporta recurso demais para custear a saúde, já que atende a toda a região metropolitana, estados vizinhos, e por isso o Ministério da Saúde vai ser fundamental nessa discussão. O prefeito hoje cumprindo a agenda mais política, amanhã a expectativa é que possa se reunir com o Ministério da Saúde. E nós temos, Lívia, um registro importante sobre a agenda de Silvio Mendes hoje à tarde, a reunião política que ele teve com o presidente do União Brasil, o Rueda, que a gente vê aí na foto, ao lado direito de quem assiste de Silvio Mendes, o presidente do União Brasil, ao lado esquerdo, Marcos Elvas, presidente estadual da sigla, Victor Linhares, secretário de Assuntos Institucionais em Brasília, e o secretário de Planejamento, Marco Antônio Aires, completa a foto. O motivo dessa reunião, Lívia, o União Brasil se reúne, se encontra com todos os diretórios estaduais para definir, bater o martelo sobre a federação com progressistas. Ontem o Progressistas definiu que vai apoiar a federação com a União Brasil, e essa é a principal pauta, um dos principais motivos da conversa de Silvio Mendes com o Rueda. Vira uma superfederação, Lívia, 109 deputados e 13 senadores dentro dessa federação União Brasil Progressistas. Uma força política, Tárcio, muito importante para o Congresso Nacional, vai ser um dos principais balizadores dos assuntos no Congresso em referência ao Executivo Federal. O presidente Lula vai ter uma certa dificuldade em alinhar essas barganhas políticas e essas demandas que o Centrão vai exigir a partir de agora, já que é natural por ser uma oposição amigável, digamos assim. E em referência também ao Piauí, em uma entrevista a você, o prefeito Silvio Mendes ele negou que vai se candidatar no próximo ano, né? Ele já tira essa possibilidade também numa articulação para o partido e da federação. Exatamente, ele deixou claro que o objetivo é a gestão. Silvio até se afastou das definições partidárias do União Brasil desde que assumiu. Marcos Elvas e outros interlocutores têm cuidado mais dessa parte, mas Lívia, quando você fala em 109 de 513 deputados federais, você tem mais de 1/5 da Câmara e 13 senadores, o que traz um peso muito grande para essa federação que vai se construindo e deve ser definida até o final dessa semana. Exatamente, Tárcio. E agora, saindo da oposição, indo para o Partido dos Trabalhadores, que por mais que seja o partido da base governista, passa por muitas discussões políticas internas. E o vereador de Teresina e também vice-presidente estadual do PT, Dudu Borges, defendeu que o partido tem uma candidatura própria ao Senado nas eleições do próximo ano, o que interfere na estratégia da base governista, já que existe um alinhamento que seria o MDB e o PSD, e alerta, né, o vereador Dudu Borges alerta que o avanço de aliados MDB e PSD às bases petistas do Estado é muito perigoso para a estratégia petista. O PT tem que defender a melhor estratégia para nós. Nós temos hoje um governador que goza de 80% de credibilidade e de aceitação e aprovação da sua gestão. Então nós temos também que capitalizar isso para fortalecer o PT mais ainda. A bancada federal coloca a necessidade de ter um candidato a senador. Por quê? Porque os outros candidatos a senadores e deputados federais do MDB e do PSD, eles avançam nas bases do PT. O governador Rafael, ele é o maestro do time todo, mas quem tem que defender a melhor estratégia para o PT somos nós, é o partido. O governador Rafael está dialogando com todos os partidos. E quem é que está defendendo o PT? E quem é que está defendendo a melhor estratégia do PT? Você vê aí o Jorgiano defender, você vê aí o Marcelo Castro, você vê aí o MDB, esses partidos todos defenderem as suas estratégias. E no PT você vê um partido opaco, sem ter uma definição. O nosso maior maestro, maior líder é o Rafael, mas o maior defensor do PT somos todos nós juntos. Então eu defendo. Se for para fortalecer o partido e temos uma candidatura a Senado, que assim seja, para que a gente eleja um senador, um governador, eleja aí no mínimo 15 deputados estaduais e possa aí ampliar a vaga de federal. Por isso que tem que ter um partido forte e quem for presidente não pode ser candidato para não cuidar só do interesse dele.
Tárcio, o vereador Dudu, ele entra como uma oposição a uma corrente que se torna majoritária, se torna maioria dentro do partido, que é representada por Fábio Novo. Você acredita que existe essa possibilidade de consenso dentro do PT para as eleições deste ano? Acho pouco provável, Lívia, pelo que a gente conversa nos bastidores, pouco provável, um destaque sobre a eleição do PT. Duas correntes minoritárias buscam acordos, o que pode tornar a corrente do vereador Dudu mais isolada ainda. Então, uma eleição importante. Contra a Brasília, o PT enfrenta muitas dificuldades porque não elegeu senadores e deputados em quantidade suficiente dentro da base. Por isso, o Dudu defende esse nome petista para o Senado. Tárcio, agora mudando de litígio, saindo do litígio petista para um possível litígio municipal e estadual, o deputado Hélio Isaías confirma as cidades que foram redimensionadas e confirma mais 9 municípios que passarão por essas mudanças. E, de acordo com ele, o desafio é evitar justamente esses litígios internos. Desde que assumimos a Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia, ainda em 2023, a gente tem priorizado muito essas discussões com os municípios. Todos sabem que tem um questionamento da questão da receita e a comissão tem tido essa dedicação. A gente busca conversar com os municípios, com os gestores, com a sociedade de uma maneira geral, com a Câmara Municipal e também aqui a nível do Estado, na nossa comissão, a gente tem a discussão com a PGE, com o Instituto de Terras, com o IBGE, com a Secretaria de Planejamento, todos os entes envolvidos, para poder a gente chegar a um consenso, de modo que não haja perda, principalmente na questão da receita dos municípios. E a gente tem avançado significativamente aí. Agora, o governador sancionou 13 municípios, fazendo a divisão da área territorial de cada um. Agora estamos com a pauta mais para o dia 25 de um número mais significativo de municípios que já estão devidamente avançados para que a gente possa encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça e posterior à sanção do governo do Estado. Bom, Tárcio, esse tipo de discussão afeta diretamente a receita do Estado, os entendimentos legais e burocráticos de como esses deputados estaduais atuam perante esses municípios, então são muitas consequências. Queria que você explicasse um pouco melhor para a gente sobre como as discussões vão ser prolongadas a partir de agora e quais os próximos passos. Lívia, essa discussão partiu principalmente da região que hoje produz energia eólica e solar. Municípios que possuem usinas em seu território e que algumas dessas usinas atingem outras cidades, ou seja, isso afetaria a receita desses municípios, por isso essa discussão sendo feita. Nós preparamos aí, Lívia, a lista dos municípios que já tiveram seus limites alterados. Nós já tivemos 13, ontem, inclusive, no Diário Oficial de ontem, o governador sancionou mais 2, e aí a gente consegue ver algumas dessas cidades que tiveram as regiões alteradas, municípios importantes, Arraial, Isaías, Coelho, Capitão de Campos, Lagoa do Piauí, foram 13. Ontem nós tivemos mais 2, Paquetá, por exemplo, Prata do Piauí, Santa Cruz, aqui Monsenhor Gil, na região próxima a Teresina, Morro do Chapéu, Santo Antônio dos Milagres, São José do Divino, São Luís e o Alferraz, essas cidades que já foram redimensionadas. E, como disse o deputado, nós temos a previsão de mais municípios sendo redimensionados e a gente também traz a lista dessas cidades que serão redimensionadas. Previsão de que semana que vem na CCJ, Água Branca, município de Água Branca, de médio, grande porte, Boqueirão do Piauí, Olho d'Água e outras várias cidades, Santo Inácio, São José, Sussuapara, Batalha, Colônia do Piauí, Hugo Napoleão, Jardim do Mulato, Milton Brandão, por exemplo, aqui na região de Pedro II e Nova Santa Rita, fecham aí São João da Canabrava, São João da Vajota, Simplício Mendes, Lagoa do Barro também, fecham aí essa lista de cidades, Lívia, que passarão por redimensionamentos. E por que é importante a gente falar disso? Já que interfere diretamente na vida do cidadão que estuda ou trabalha ou vive em um município e acaba gastando o seu capital, investindo em outra cidade. Então essas alterações são importantes e mudam aí as fronteiras econômicas também de cada cidade, evitando um litígio, evitando um desgaste entre esses municípios. E Tárcio, agora falando de uma outra fronteira, só que no caso partidária, o deputado estadual Gustavo Neiva, que é progressista, fala sobre a fusão do PP com a União Brasil e quais esses impactos no Piauí e a criação do maior partido nacional. Eu acho que isso, a nível nacional,
modifica o cenário político nacional. Hoje essa federação, em ela se concretizar, realmente é um passo importante que vai ser dado hoje, se torna aí o maior partido do Brasil. E sem dúvida nenhuma, todas as decisões políticas passarão obrigatoriamente por a federação União Brasil Progressistas. E, sem, como você disse aqui, não há nenhuma repercussão, porque já são siglas aliadas, nós haveremos de manter esse alinhamento político aqui no estado do Piauí. A gente fica satisfeito porque aí nós nos tornamos a maior força política do Brasil. De novo, ressalta justamente isso, né, Tárcio, dessa potência política, que vamos colocar dessa forma, de que uma federação possui. Assim como na bancada estadual com a federação do PT, tem a sua forte articulação juntamente com aliados, em nível nacional não seria diferente. Exatamente, Lívia. A gente viu o Silvio em Brasília agora há pouco discutindo essa federação, que aqui no estado terá uma repercussão não tão intensa, já que os dois partidos são aliados. O que muda muda o tamanho, muda o capital que esse partido receberá, olhando também para 2026, quando ele, Gustavo Neiva e outros buscarão a reeleição. Tárcio, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer falar de política com você. E isso é sempre bem-vindo, tá? Grande abraço a você, um grande abraço a todos.